Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos falando acerca do Espírito Santo. Vamos gravar mais um vídeo. Antes da gravação propriamente dita, quero pedir a você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição no nosso canal. A sua inscrição nos ajuda. Acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para levarmos a palavra do Senhor aos confins da terra. E também deixe o seu like, o seu joinha, para que possamos fortalecer e crescer esse canal. Afinal de contas, o ID de Jesus precisa ser feito por cada um de nós. Muito bem, queridos, nós estamos falando agora sobre o Espírito Santo na vida do crente, do homem, da mulher, do jovem, da jovem, tá? Converso em Cristo Jesus. E vamos falar hoje acerca do ministério do Espírito Santo na pessoa, no crente. Voltando ao capítulo 8 de Romanos, nós teremos uma visão que o mesmo homem fraco, vencido e escravizado, tornou-se objeto da ação libertadora e restauradora do Espírito Santo. Ainda o verso 2 que nós lemos no último vídeo, eu vou ver o capítulo 8, versos 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ater a esse versículo, porque muitas pessoas tendem a deturpar esse versículo. Esse versículo, ele é preciso ser literalizado em nossas vidas. Olha o que Paulo fala. Portanto, agora quando? Agora que eu levantei a mão para Jesus, confessei-o como meu único suficiente Senhor e Salvador. Muitas pessoas estão atrás de um Salvador, mas não querem um Senhor. Primeiro eu preciso confessar a Jesus como meu único e suficiente Senhor. E aí ele se fará o meu Salvador. Então agora nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí eu poderia colocar um ponto e vírgula em vez de uma vírgula. E completar esse versículo com a segunda parte que diz: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu recebo Jesus, passo a viver a salvação. Se eu viver segundo a carne, tudo vai me condenar. O mundo vai me condenar, o diabo vai me condenar, o meu vizinho vai me condenar, o meu pastor vai me condenar, o meu irmão vai me condenar, tudo vai me condenar, porque eu estou querendo andar com Cristo e viver segundo os padrões desse mundo. Mas, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Eu não vivo mais segundo os padrões da carne, segundo os padrões deste mundo. Eu vivo segundo os padrões da palavra de Deus. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são esses? Os que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E no verso 2, ele completa o verso 1, dizendo o seguinte: por que essa situação? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu poderia continuar no 3, o 3 diz o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus veio em semelhança de cada um de nós. Ambos éramos perdidos. Estávamos perdidos em nossos caminhos, estávamos distantes de Deus, estávamos, vou falar numa linguagem bem vulgar, de mal com Deus. Fazendo beicinho para Deus, biquinho para Deus. Tudo que nós fazíamos era para aborrecer a Deus. Então, nós estávamos enfermos, porque a lei era enferma. A lei foi
ela foi retorcida, ela foi deturpada pelo homem com o passar dos tempos. Quando ela desceu do Horebe, do Sinai, com Moisés, na forma de 2 tábuas cravadas naquela pedra, de tábua de pedra, ali as leis eram perfeitas, mas o ser humano, com o passar do tempo, ele foi produzindo filhos daquela lei. Não matar. Aí ele foi botando atenuantes. Não matar, porém, se o cara te ameaçar, você mata. Não matar, porém, se for... Você está entendendo? Foi dando álibi aos erros do homem. Foi dando atenuantes aos erros do homem. Então a lei foi ficando enferma com o passar do tempo. E Jesus encarnou nessa terra na semelhança de carne, de pecado. Ele assumiu as nossas características, ele foi ser humano, 100% homem, 100% Deus, e isso fez com que ele experimentasse, vivesse o ministério, morresse e ressuscitasse. E hoje, graças a Deus, está à destra do Pai, mas nos enviou o seu Espírito, para quê? Para que nós pudéssemos ser consolados, convencidos por Ele, por ocasião desse período que nós estamos vivendo na graça. Então, no capítulo 8, nós podemos ver as diversas maneiras como o Espírito Santo exerce o seu ministério no crente. Vá lá no verso de número 9, capítulo 8 que nós estamos falando. Olha o que ele fala no verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este alguém não é dele. Queridos, essa palavra não é palavra do pastor Heraldo, essa palavra não foi inventada nem formulada pelo pastor Heraldo. Essa palavra está na Bíblia Sagrada. Ela foi inspirada por Deus e escrita por Paulo aos Romanos. Então, o verso 9 fala isso. Olha o que diz no verso de número 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Volto a dizer, não são palavras do pastor Heraldo, são palavras de Deus, na caneta de Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. Olha o que ele fala no verso de número 14, presta bem atenção. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu não gostaria de fazer trocadilho aqui, entendeu? Mas eu já vi algumas frases escritas assim, por exemplo: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Presta bem atenção, a Bíblia Sagrada nos diz que enquanto nós não optarmos por Jesus como Senhor e Salvador, nós não passamos de criaturas de Deus. Criaturas de Deus. A partir do momento que nós aceitamos, recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor, amados, é importante que seja nessa ordem: Senhor e Salvador. Nós deixamos de ser criaturas para passarmos a ser filhos de Deus. Por quê? Porque somos irmãos de Jesus, co-herdeiros com Jesus. É complicado, é estranho de entender, de aceitar, mas é a verdade. Mais à frente, eu digo isso porque versículos 16 e 17, olha o que fala a palavra de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é o pastor da sua igreja, não é o padre da sua paróquia, não é o chefe do terreiro, não é ninguém. Quem testifica se você é ou não é filho de Deus é justamente o Espírito Santo. Verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ponto e vírgula. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Meus queridos e amados, a palavra de Deus, ela é algo
que corta para todos os lados. A Bíblia diz que ela é uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, de 2 cortes. Você vê que uma faca, ela corta assim. Se você quer bater em algo, mais duro, você vira as costas da faca e bate. A espada de 2 gumes não, ela corta dos 2 lados, ela fura, ela corta para cima, ela corta para o lado, e se você virar, ela corta para o lado direito e para o lado esquerdo. Tá? Vê o que diz aqui no verso de número 26, ainda do capítulo 8 de Romanos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o que o Espírito Santo faz na vida do crente de hoje. E vem fazendo-nos do passado, desde o momento em que o Senhor Jesus foi aos céus e nos enviou esse tão grande Consolador. E no 27, a parte mais bonita que eu acho. Olha só o que ele fala no 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Meus queridos e amados, olha a função do Espírito Santo na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem, de uma jovem de Deus, de um crente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos aprender, notar que o divino processo usado pelo Espírito Santo no ministério de aproximar de Deus o pecador, integrando-o no plano de redenção através de várias experiências da vida do crente sobre a influência do Espírito Santo. Essa é a função do Espírito Santo. Justamente nos aproximar de Deus. Porque vivíamos no pecado, vivíamos aborrecendo a Deus. É uma verdade contundente, é uma verdade que ninguém pode negar. Não esqueçamos que o batismo no Espírito Santo significa a oportunidade mais ampla para nós, a partir daí, nos apropriarmos das bênçãos que esse Espírito de Deus quer operar em nossas vidas. Meus queridos e meus amados, nós não podemos nunca nos esquecer, nunca, de que o Espírito Santo está aqui para poder fazer com que nós sejamos novamente reaproximados de Deus. Vivíamos a revelia da palavra, vivíamos fazendo o que a mão direita fazia, a esquerda não sabia. Nós não conhecíamos a palavra de Deus. Tem um povo citado na Bíblia que 150 anos antes da sua destruição, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Nessa ocasião, o profeta Jonas foi enviado à cidade de Nínive, os ninivitas. Para quê? Para justamente falar àquele povo acerca do amor e da misericórdia de Deus. Na época, o povo ouviu a palavra pela pregação de Jonas, embora Jonas não quisesse fazer esta obra, mas Deus o escolheu, o capacitou e o enviou para lá. Mas mesmo assim Jonas questiona: Senhor, esse povo sempre perseguiu o seu povo, os meus conterrâneos, os meus contemporâneos. Várias pessoas eles já mataram, a gente planta, eles vêm aqui e roubam tudo. E aí, meus queridos, para nós entrarmos nessa questão, que nós não estamos aqui para entender o procedimento do Espírito Santo, nós não estamos aqui para entender a mente de Deus, nós estamos aqui para saber o que o Espírito Santo quer e vai fazer e pode fazer se nós deixarmos, e para entendermos que Deus tem poder sobre todas as coisas. A resposta de Deus para Jonas foi o seguinte: Jonas, você está se queixando disso, mas eu posso te falar um negócio? Esse povo não sabe de nada, não me conhece. Esse povo está tão ignorante quanto a mim, que ele não consegue distinguir a mão direita da mão esquerda.
Eu me lembrei do tempo que eu era militar, tanto no exército quanto na polícia, e tinha colegas em forma que quando a voz de comando ou a corneta dava direita volver, eles não sabiam aonde era a direita. E quando todo mundo virava para a direita, tinha sempre 2, 3 distraídos que virava para a esquerda. Ou seja, imagine você numa nação, o povo todo marchando sem rumo, sem conseguir entender, ouvir e compreender a voz de Deus. E aí, o que aconteceu? Possuído pelo Espírito Santo, como profeta que ele era, ele foi lá e pregou para os ninivitas e todos se arrependeram. Todos. Depois, 150 anos depois, tá? No profeta Naum, a gente vê esse povo sendo castigado e morrendo todos. Porém, eles tiveram a grande oportunidade dele. O que o pastor Heraldo está falando nesse finalzinho de vídeo? Está falando o seguinte: a nossa oportunidade é hoje. É hoje que o Senhor quer nos dar a salvação. É hoje que o Senhor quer falar para nós que Ele veio para salvar a todos que estavam perdidos. É hoje que o Espírito Santo quer nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você, pode crer?